Obrigado, Jardel. É um prazer receber você aqui nessa casa. E lembrando o senhor que o senhor tem 25 minutos a partir de agora. Fica à vontade e seja bem-vindo aqui na nossa casa. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve, não utilizar os 25 minutos, mas à disposição para esclarecer, tentar contribuir aí com as dúvidas, né, dessa casa, da população, né. Primeiramente, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do presidente Rodrigo, né, assim como todos os cidadãos, né, o povo araguarino, tá? Me apresentar também, meu nome é Jardel Vinícius Ramos, tenho 40 anos, sou casado, tenho 2 filhos e sou gerente da Caixa, tá? Estou na Caixa desde 2007, tá? E cumprindo o mandato como gerente geral de rede nessa cidade, em Araguari, desde o dia 3 de janeiro desse ano. Então, assim, aproveitando a oportunidade para me apresentar, me colocar à disposição de todos aqui, todos os vereadores da casa, né? À disposição para cumprir nosso mandato da melhor forma, tá? Agradecer o convite do presidente da casa, o vereador Rodrigo, né, e a vereadora Eunice, assim como aqueles que assinam o convite, né, a vereadora Ana Lúcia, a vereadora Débora, vereador Marcos, vereador Paulo César e o vereador Valtemir. Uma oportunidade de esclarecimento, né, e da gente dialogar, falar a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação popular do, vamos dizer, praticamente do planeta Terra, né? Então, é algo que a gente precisa estar ciente de todas as regras e todos os ônus e todos os bônus, né, que o cidadão beneficiário tem, tá? Eu não sou mandatário do Ministério das Cidades, né, que é quem coordena o programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa é um agente operador. Então, a proposta aqui é esclarecer dúvidas referentes no tocante à operação desses contratos, tá? Reforçar também o compromisso da Caixa, né, com a população brasileira, mineira e araguarina também, né, naquilo que é a nossa essência, a poupança, financiamento habitacional, crédito pessoal com taxas diferenciadas, micro, pequenas empresas, né, e também para produtores rurais, sejam esses pequenos, médios ou grandes produtores, tá? Dizer também, né, que durante a minha gestão, senhores vereadores, pode contar com um diálogo aberto, com a minha presença aqui na casa e com as portas da nossa agência abertas para o diálogo, para a conversa, tudo aquilo no tocante do interesse da população de Araguari, do que mais for importante, né, cumprindo a essência dos nossos 2 entes, né, essa casa e a essência da Caixa, que é prestar atendimento, prestar atendimento e suporte à população, né, mais necessitada e também na função de banco a todos os clientes que ali pisou dentro da Caixa, a gente considera cliente, independente de ser correntista ou não, tá? Reforçar também, né, que, embora como todo banco, a Caixa precisa ter solidez nas suas operações e o fim não é lucro, né, mas sim a competitividade no mercado, né, uma baliza de mercado, assim como bom atendimento e humanização do processo, né, de atendimento e divulgação do portfólio bancário, tá? E recebi o convite na pessoa do presidente Rodrigo. Eu acho que é muito importante assim, me sentir não convidado, convocado, né? Quando um órgão da importância da Câmara nos chama a usar a tribuna e poder falar naquilo que é uma coisa que vem sendo realmente dúvida, e a gente tem feito um esforço junto ao PROCON, a Secretaria de Habitação, né? Alguns órgãos que nos procuram, algumas associações, né? E ali no nosso dia a dia também na fila, para esclarecer essas dúvidas ao cidadão, né? Dúvidas essas que surgem por falhas de comunicação de diversas formas, né? Nossa missão, nós não podemos, como eu disse, não sou mandatário do Ministério, mas existem portarias, leis, regras a serem seguidas, e a gente está aqui para esclarecer algumas delas, tá? Então, conversei com o presidente Rodrigo. A dúvida da vereadora Eunice, me corrija se eu estiver errado, viu, vereador? Eu
Posso fazer algumas Fique à vontade. perguntas? Primeiro, agradecer, viu, a vinda de vocês a essa casa, o senhor Jardel Vinícius Ramos, gerente-geral da rede, da Caixa Econômica, a Suelen, gerente da carteira de pessoa física, parabenizar a Caixa Econômica, porque nós podemos dizer que a Caixa Econômica é um banco do povo brasileiro e que oferece a maior cesta de serviços, né? E o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, aquele que é o maior do planeta, então a gente pode falar isso com a boca cheia, né? Maior programa habitacional do planeta. E as minhas dúvidas em relação à portaria 1248 de 2023, que o Ministério das Cidades, através dessa portaria que entrou em vigor, que os mutuários do programa Minha Casa Minha Vida poderiam ser beneficiados com a liquidação de seus imóveis. Então, tem alguns critérios, né, PC? O senhor assinou comigo esse requerimento, e a gente tem um convívio muito grande com as pessoas que residem nessas habitações em Araguari. A gente pode dizer que, depois do Minha Casa Minha Vida, Araguari é uma outra cidade, né? Bela Suíça, 1, 2 e 3, Portal de Fátima, Monte Muriá, são vários, Canaã, então são vários, e tem também os do Banco do Brasil, né? Que é o IP 1 e 2. Então, assim, a gente participou disso tudo, da construção dessas habitações, dos projetos que chegaram a essa casa, através do PAR, e é uma alegria muito grande a gente saber que essas famílias que foram contempladas poderão ter a sua dívida com a Caixa Econômica liquidada. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor como as pessoas que têm imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida podem saber se terão direito à quitação de seu imóvel? Quais são as pessoas que serão contempladas, aquelas que estão no CAD Único, no BPC, no Bolsa Família? Essas pessoas também que poderão ser isentas com entidades de zona rural, do FAP, e que têm acima de 60 prestações já pagas, que esclarecesse, e se há um prazo, de acordo com a portaria, a Caixa Econômica teria 30 dias para regulamentar as novas regras, através do Ministério das Cidades, e a gente sabe que tem 600 mil famílias no Brasil que serão contempladas com essa liquidação. Se em Araguari já existe, assim, alguns mutuários que já estão com seus contratos liquidados. Só um minutinho, estou só terminando de ordenar as perguntas aqui, viu? Acho que tem condição de responder todas, vereadora. Uma pergunta. Qual a faixa, né, que poderão ser contemplados com essa liquidação? A faixa em relação às 60 prestações. Sim. Bom, primeiramente, né, a consulta à liquidação, a Caixa ela disponibilizou um canal através do site da Caixa, tá? O site da Caixa tem um caminho que eu já encaminhei para o presidente, vereador Rodrigo, mas vou deixar à disposição da casa também um resumo dessas informações, tá? E assim como o caminho no site, o link e os outros canais de consulta, tá? Então, é no site da Caixa, no caminho para você, programas sociais, Minha Casa Minha Vida, quitações de parcelas, Minha Casa Minha Vida, né? Assim como o link que está disponibilizado logo abaixo nesse informe. Então, nesse link, basicamente com o CPF, a pessoa vai lançar o CPF do titular do seu FAR, né, do seu financiamento, e ele vai ter ali a informação se ele foi beneficiado com a medida ou não. Sendo beneficiado com a medida, já está ficando disponível uma declaração de quitação
para que ele tenha a tranquilidade, a ciência e a tranquilidade de que ele vai ser abarcado, ou já foi ou vai ser abarcado pela liquidação. Aí ele busca essa certidão na Caixa Econômica de quitação ou pelo site mesmo em PDF? Essa declaração vai sair pelo site em PDF, ele pode imprimir para ele ter o resguardo de que ele foi abarcado pela medida, tá? Porém, a carta de quitação, que é o que a gente chama de carta de baixa, para ele ir lá na matrícula da sua casa, do seu imóvel, e fazer a liberação do ônus na matrícula, a previsão final é o prazo de 180 dias, que está previsto lá no artigo 7º da medida, né? Que vence agora no dia 26 de março. Mas nessa própria declaração já informa que o seu contrato foi beneficiado, né? E que após o dia 26 de março, ele pode procurar o cartório de registro de imóveis, porque até lá os entes, né? No caso, esse é um operacional da Caixa, né? Eu respondo pela Caixa. A Caixa vai providenciar todas as certidões de baixas e deixar à disposição do cartório. Assim, quando o mutuário na verdade não é a escritura, é uma averbação. Então é um ato simples. Não sei te informar se ele é isento pelo cartório. Eu imagino que é um ato simples e barato, né? Certo. Na casa aí de 50, 60 reais. Mas é a tabela do cartório, né, que vai seguir. Então, assim, caso ele seja isento, seria com o cartório, ele vai saber essa informação. Na portaria, teve alguma situação impossibilitando esses proprietários de vender a casa por um tempo ou não? Para os imóveis novos, né, existe uma cláusula de inalienabilidade de 60 meses, 5 anos. Assim como os antigos também, já fazia parte do programa, que o imóvel concedido pelo programa Minha Casa Minha Vida, através do faixa 1, e aí estão os contratos do FAR, né, do Fundo de Desenvolvimento Social, né, o Fundo de Arrendamento Residencial, o Fundo de Desenvolvimento Social e o PNHR. Esses imóveis, eles têm uma cláusula de inalienabilidade e eles não podem ser vendidos com menos que 5 anos, né, para que a pessoa não se beneficie de um benefício social e faça levantamento de dinheiro em si. Então, essa é uma cláusula protetiva do órgão, para que a pessoa realmente faça uso daquele benefício que ela tem, tá? Então, só finalizando a questão da disponibilização, a agência ela participa muito pouco, e é aí que a gente vem, né, e eu acho que é muito mais com a informação do que no operacional. E a gente atende diariamente vários clientes que demandam a agência, justamente porque a gente não tem como fazer essa informação chegar. Então, acho muito importante aqui. Esse termo de quitação que vai ser colocado ao cartório, a Caixa vai disponibilizar diretamente ao cartório, através de uma central de cartórios que existe, uma central de documentação, porque aí o cartório ele vai baixar direto em um local que ele tem validade, ele não vai chegar, justamente para não ter a necessidade da assinatura do gerente. Então, é um termo que tem um protocolo de assinatura digital, que vai chegar no cartório, o cartório vai buscar pelo nome, pelo CPF, e vai estar lá, a Caixa vai ter disponibilizado para o cartório, até o dia 26 de março, essa carta de quitação, tá? Bom dia. Espera aí, só um pouquinho, Débora. Mesmo os que estavam inadimplentes podem ter a sua casa liquidada? Sim, aqueles que estavam inadimplentes, até o dia 26 de setembro de 2023, né, eles, através da medida provisória, da portaria do Ministério das Cidades, eles ficaram desonerados das parcelas. Quais são as condições? São aqueles mutuários que tinham BPC ativo, né, aquele benefício de prestação continuada, o Bolsa Família e, não obrigatoriamente junto, aqueles que já pagaram 60 parcelas do financiamento, ou seja, aquele empreendimento que foi há mais de 5 anos atrás. Então, a partir de dia 26/9, a medida provisória falou, esses contratos vão ser liquidados. Aquele prazo de 30 dias para adequação do banco era para que o banco parasse de cobrar as parcelas. Os senhores pode ter com os seus eleitores, com a população, pessoas que pagaram a parcela durante o mês seguinte, durante esses 30 dias, eles vão ter direito a reembolso. Para isso, o banco pede esse prazo final para liquidação, porque é um acerto operacional contábil, né?
E como são muitos contratos a nível nacional, não só aqui em Araguari, mas a nível nacional, existe uma centralizadora trabalhando para cumprir esse prazo, tá? Então, assim, é a agência Araguari que está determinando esse prazo? Não, né? É um prazo que está na legislação e a centralizadora nacional ela está trabalhando para isso. Então, a gente vem aqui prestar informação até que está de acordo com a ouvidoria da Caixa, de acordo com os órgãos de resposta e comunicação da Caixa, tá? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta em relação, a gente sabe que várias pessoas já foram beneficiadas com esse programa Minha Casa Minha Vida. Tem várias casas abandonadas, várias casas que as pessoas sublocam ou até mesmo vendem. Quem que é responsável por essa fiscalização? Como que está essa situação dessas casas que já, teoricamente, as pessoas foram beneficiadas, mas estão abandonadas, sendo depredadas? Quem é responsável por fiscalizar essa questão desses imóveis abandonados, sublocados, que as pessoas recebem, mas ganham dinheiro com aquilo, não precisam do bem? Então, quem é o responsável? Porque a gente não sabe quem é o responsável, porque fala que é a Caixa e fala que não é a Caixa. Quem é o responsável por essa fiscalização e para tentar reaver esse bem, doar para quem realmente precisa? A gente sabe que lá no Bela Suíça tem vários abandonados, vários depredados. Então, assim, quem é o responsável por isso, por essa fiscalização, por cobrar dessas pessoas que foram beneficiadas e não estão utilizando o bem que foram contempladas? Vou tentar, assim, sendo breve, mas esclarecer essa questão. Me dá licença só de finalizar uma questão que a vereadora Eunice me perguntou, que é em relação aos imóveis rurais, tá? Os imóveis rurais também serão liquidados, tá? Que é aquele PNHR. Sinceramente, eu não mapeei, não tive nenhum atendimento a respeito desse tipo de imóvel. Aqui em Araguari não tive nenhum questionamento, mas caso haja, né, e até de regiões vizinhas, tá? Eles também serão liquidados, porém, com um pagamento de 1% do custo de produção, né? Ou seja, aquele imóvel que custou 30 mil, que era uma média de subsídio na época, ele vai ter que pagar R$300 para ter a liquidação do seu imóvel, o que não deixa de ser um grande benefício, né? Acho que teve uma última questão, que foi a questão do prazo de liquidação, que foi operacional, né? Ficou claro, vereadora? Ficou claro, vereadora? Tá. Então, muito claro, e a gente vai passar essa mensagem para esses mutuários, porque alguns não têm nem rede de computador, né, acesso à internet, e a gente pode estar contribuindo com eles para pegar essa certidão que será verbal, ajudar, né? Isso. Orientar, é isso. Joia. Vereadora Débora, só tentando responder e trazer um pouco a clara essa questão, a partir do momento da entrega das chaves, da assinatura do contrato, realmente a responsabilidade pela guarda, ocupação do imóvel é do mutuário, tá? É claro que, por se tratar de um programa social, ele tem a obrigação, aquele imóvel, ele foi destinado à moradia, então, se ele está abandonado, existe uma irregularidade, tá? E aí existem os órgãos que podem fiscalizar, né? Que é a Caixa, o Ministério das Cidades, o órgão local que fez a proposta junto, que, né, na maioria dos casos é a Prefeitura, mas tem algumas localizações que também existem outros órgãos, tá? O que acontece muito, assim, é que esse imóvel ele está em processo de consolidação. A pessoa não pagou, né? A Caixa, principalmente esse tipo de padrão de imóvel, um padrão de social, ele tem um rito mais demorado para a retomada, tá? Mas a Caixa, ela acompanha essa retomada, né? Se tiver algum imóvel que a senhora tenha mapeado, se puder me encaminhar, se puder nos encaminhar, existe a área de legalização desses imóveis, que é uma centralizadora em Belo Horizonte, e tem uma área também, que é a GIAB, que é a área de habitação da Caixa, que fica em Uberlândia, que ela nos dá apoio a essas demandas. Então, assim, se vocês puderem, por gentileza, mapear esse imóvel, esses imóveis e me passar, eu encaminho para ler o andamento de cada um deles, tá? Mas isso é só através de denúncias. Talvez a gente passar para vocês a denúncia, vocês não têm uma equipe responsável por essa fiscalização desses imóveis
imóveis da Minha Casa Minha Vida. Vamos supor, a gente tem uma demanda de alguém reclamando de imóvel abandonado e tudo. Aí a gente vê, vai mandar, vai passar para a central. Mas e a própria Caixa, ou a própria prefeitura, ou o próprio órgão, não tem esse tipo de trabalho para fiscalizar a utilização final do bem? Proativamente, não. Proativamente, realmente não existe esse acompanhamento, até porque, vamos falar assim, é um percentual muito pequeno de abandono, né? Normalmente, as pessoas não necessariamente abandonaram, elas tiveram algum benefício monetário, na maioria das vezes, né? E acharam por bem, olha, é aquele contrato de gaveta, né? Eu vou vender o meu direito à casa, tá? Não é um assunto que é muito tocante à nossa gestão da agência, por isso eu faço esse intermédio, né? Peço o encaminhamento, porque a gente vai acionar a área responsável, que vai analisar caso a caso pontualmente. Tem casos que provavelmente já estão mapeados pela Caixa e tem casos que a gente vai tratar como denúncia e iniciar o processo de retomada. E esses imóveis, sempre que retomados, realmente eles são redisponibilizados, tratando de programas sociais, são redisponibilizados ao município para colocar à disposição de outros beneficiários. Tá? Tudo bem? Você poderia citar para nós quais os impedimentos que as pessoas têm que não podem entrar no programa Minha Casa Minha Vida? Assim, por exemplo, o nome negativado no Serasa, SPC, alguma coisa assim? Existem alguns impedimentos? Sim, existem. Eu vou tentar ser breve, mas assim, se tratando do programa social, né, todos eles estão, vamos falar assim, listados nessa nova portaria do Ministério das Cidades. Porém, o fato de ter restrição cadastral, se tratando desse benefício social do FAR, o faixa 1, não é um impedimento, tá? Não existe análise cadastral de restrição com Serasa, SPC. Existe uma análise cadastral quanto à condição de elegibilidade, que aí ela é feita pelo município conforme as regras do programa. Já o faixa 2, faixa 3, que é o financiamento aquele que você demanda à agência através de um correspondente ou no balcão da agência, aí sim existe uma análise de acordo com renda, de acordo com a questão da pessoa ter como destinação moradia, dela residir no município, tá? E a questão da renda ter capacidade de pagamento, né? E, claro, não ter outros imóveis financiados, né? Em qualquer local do país, através do sistema financeiro de habitação, e nem mesmo que sejam quitados dentro do município, no caso Araguari, ou municípios limítrofes, né? Seriam, vamos falar assim, os impedimentos básicos, né? Existe uma análise mais fundamentada, que é feita com o cadastro, mais pontualmente, né? Caso a caso. Nós gostaríamos muito de agradecer, em nome da Câmara Municipal, a vinda de vocês aqui. Foi muito esclarecedor, viu? E a gente está feliz de saber dessa liquidação dessas casas e que venham mais casas, né, do programa Minha Casa Minha Vida, para que a gente diminua o déficit habitacional na nossa cidade. Muito obrigada, viu, Jardel e Suelen, pelos esclarecimentos de vocês. Jardel, é um prazer receber você aqui, a Suelen. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e realmente foi muito assim esclarecedor para a população. Obrigado pela presença, tanto de você, tanto da Suelen. A Suelen só me lembrou aqui, bem lembrado, o canal de denúncia, né, em caso dessa habitação irregular, tá? É o 0800 104 0104, tá? 104 é o código da Caixa no sistema bancário, então é 104 0104. Esse canal de comunicação é o mesmo para todos os serviços da Caixa, tá? Mas lá vai ser direcionado para a área de habitação. Presidente, vereador Eunice e todos os demais, sim, agradecer, né, honroso convite, né, para estar presente aqui, estar junto com vocês, me coloco à disposição para a gente poder discutir tudo que for
no tocante da atuação na Caixa, no município, do que a gente puder contribuir, tá, para o desenvolvimento social da nossa cidade, né? Eu me coloco na condição hoje de cidadão araguarino, né? No mínimo durante o meu mandato e residência aqui. Eu sou natural de Monte Carmelo, né? Família da região de Abadia, dos Dourados ali. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, presidente? E colocamos à disposição, tá? Eu que agradeço, senhor Jardel.